bem-vindos ao Visão Alternativa, um programa de análise política e económica com Paulo Pereira e Joaquim Jorge. Obrigado, Joaquim Jorge, por estar aqui novamente. Gosto imenso de estar aqui. Vamos começar o programa de hoje por fazermos uma breve resenha do que foi o ano de 2012 político e económico em Portugal, os principais acontecimentos e lá fora. Ao longo, penso que vai apresentar isso de uma forma calendarizada ao longo dos meses. E depois você comenta comigo. Eu acho que em janeiro foi brutal, morreram 10 idosos, foram encontrados mortos em casa. Isso já mostra como o país está. Depois... Eu acho interessante isso. Depois podemos falar. É no fim? Depois, a vaga de frio na Europa, que matou também gente. Morreu o Whitney Houston, eu sou um solista, adoro soul music. Eu também. A seca em Portugal, agora chove muito, mas em janeiro ou fevereiro não chovia. O Vladimir Putin foi reeleito em março, 4 de março. O conflito na Síria, que é brutal, porque havia a primavera árabe e isso descambou. Em abril o Porto foi campeão nacional. E depois uma coisa que depois também podemos falar, que é o governo português anuncia a suspensão das reformas antecipadas até final do programa de assistência financeira. Mas foi só dos privados. Portanto, isto prova aqui que o governo já está de má fé. Porque quando deixar acabar, eu na altura falei nisso, estávamos em abril de 2012, eu tenho a certeza que a reforma vai passar de 65 para 67. Só se pode reformar pessoas doentes ou no público, porque dá jeito. Porque dá jeito, não é porque seja melhor. Dá jeito porque é em antecipação. Uma pessoa no público vem reformado por muito menos dinheiro. Depois o Real Madrid foi campeão, porque estão sempre a atacar o Mourinho, mas já não era campeão há muitos anos, isto tem que se dizer. O François Hollande ganhou em maio as eleições francesas e derrotou o Sarkozy. Morreu também na cultura o pianista Bernardo Sassetti. Não sabia, mas o Facebook foi estreado na Bolsa, é notável. O senhor gosta de falar isso das redes sociais. E o Chelsea ganhou a Liga dos Campeões contra o Bayern de Munique naquele jogo fabuloso, que foi impressionante. Depois, o Euro 2012, em que nós poderíamos ter ido longe, mas não fomos, tivemos azar com a Espanha. Foi a Espanha campeã europeia. Morreu o José Hermano Saraiva, no dia 20 de julho. Depois, esqueci-me que em junho a Espanha formaliza pedido de ajuda, mas só na banca, não é? Depois, nunca nos podemos esquecer que tivemos agora este tiroteio naquela escola, mas já em julho tivemos. Mas só morreram 12 pessoas, feriram 58. Houve o degelo da Groenlândia e também os Jogos Olímpicos que foram em Londres, que eu segui. Foi um verão fantástico e o Michael Phelps não ganhou tudo, mas ficou como o atleta mais medalhado de sempre. Já vou em agosto. Não sei se viu a cerimónia de encerramento dos Jogos Olímpicos, gostei muito. O José Eduardo Santos foi reeleito presidente de Angola. Eu não acho que em Angola haja uma democracia, mas eu não vivo em Angola, estou muito mais à vontade para falar. E depois foi no dia 7 de setembro aquele anúncio brutal da taxa social única que depois recuaram. Depois o Cavaco reuniu o Conselho de Estado, aquelas coisas, não é? Portanto, houve um grande desagrado de toda a gente, mas foi pior a emenda do que o soneto, eu acho. Já vou em outubro, o Governo apresenta um novo Orçamento de Estado, novos escalões, quer dizer, vem muito mais austeridade. Depois, em novembro, o Barack Obama, no dia 7, foi reeleito, houve a greve geral, e depois tivemos, eu gosto de Fórmula 1, o Vettel, porque para mim ele vai ser o novo Não ligo muito. Já gostei muito, agora não ligo. Depois, em dezembro, morreu o Oscar Niemeyer, brasileiro, que eu gostava muito. E depois foi esse acontecimento na escola dos Estados Unidos. Mas para mim, disto tudo, o acontecimento mais importante que eu não falo agora, foi a manifestação de 15 de setembro. Porque essa manifestação, para mim, foi das maiores depois do 25 de Mas eu gostava só de fazer aqui, para mim, daquilo que falou e fui apontando aqui, acho que um tema muito importante que é muito pouco tratado, com pouca profundidade em Portugal, é a questão dos idosos desprotegidos, começou logo por aí.
A seca, acho que em Portugal continuamos a não ter, viu-se o ano passado, ou em março deste ano, que não continuamos a não ter o Ministério da Agricultura ou um governo ou um Estado preparado para secas, e isso pode ter impacto. Pode ter impacto. No caso da Síria, vê-se que e toda essa tal pseudo-primavera árabe, os últimos desenvolvimentos no Egito mostram que não há garantia nenhuma que os regimes que vêm a seguir sejam mais democráticos do que os que estavam anteriores. O Flóculo Porto, na verdade, confirma, este ano confirma a sua hegemonia. Questão da idade da reforma é uma, digamos, estamos no meio de uma campanha brutal de tentativa de aumentar a idade da reforma, que para mim é um erro económico e social grave. Hollande, uma desilusão, digamos, as apostas sim. O Hollande, digamos, apresenta eu acho piada um programa... ao Pedro Passos Coelho dá sempre o benefício da dúvida. E o Hollande nem há um ano está, já disse uma não, repare, mas é um homem segue uma linha muito próxima, digamos, do germanismo que é hegemónico ou BCEinismo, que é hegemónico na Europa. Facebook na Bolsa teve aqui uma entrada fulgurante, depois baixou, mas de qualquer maneira acho que são momentos em que é importante realçar as vantagens de termos empresas na Bolsa que permite aos empreendedores e aos investidores arriscarem mais em novos empreendimentos. Hermano Saraiva, eu adorava o Hermano Saraiva e a sua maneira de contar a história de Portugal. Tiroteios nos Estados Unidos é muito complicado. Eu conheço mais ou menos os Estados Unidos. É uma cultura de violência que está muito disseminada. Em Angola, acho que a minha opinião também é que não há democracia, há uma ditadura soft ou qualquer coisa por aí. A apresentação, o início do descalabro deste governo é a apresentação da TSU, não daquela alteração, da tentativa de alteração da TSU, e depois que desemboca na manifestação, e vamos já lá. Já agora, o Orçamento de 2013 é uma continuação digamos, da apresentação anterior da TSU, que vai contra o discurso de agosto do Passos Coelho, que dizia que vinha aí recuperação. Obama, um alívio para o mundo, digamos. O que foi interessante foi que no dia seguinte à eleição do Obama não tinha passado nada, ou seja, não houve euforia, não houve tristeza, não houve nada, houve basicamente alívio. Claro. E estamos agora aqui. Mas eu queria falar... Exato, realçarmos... É que eu realço isso porque eu estive lá. A manifestação. Não, é que o fundamental é que este governo não percebeu. Estava lá gente de todos os partidos. O problema é este. Estava gente que votou neste governo e de vários estratos sociais, avós, filhos, netos, bisnetos, sei lá. Mas eu já tinha visto isso na manifestação do 15 de março do ano anterior. Sim, mas esta foi muito maior. Foi? E é evidente, porque aqui prova que o que esteve em causa foi todo o pilar do sistema político. As pessoas estão contra esta forma de fazer política. Estão cansadas. Fazer política que é apresentar o programa eleitoral e depois não sabem como é que iam de se libertar disto. O problema é o sistema. As pessoas estão cansadas destes atores. Estes atores não querem ver e não mudam o sistema. O que eu prevejo é que o sistema ou muda ou isto vai ter que mudar. Mas não, eu sou a favor de uma insurreição pacífica, como diz o Stefan Hessel, de uma revolução pacífica. Eu sou a favor disso, ou uma insurreição. Eu não sei como é que a gente pode fazer isto, porque eles não ouvem. Não ouvem, não. Portanto, a única maneira que nós temos de bloquear o sistema era ele deixar de ter legitimidade. Sim, isso podia ser uma abstenção maciça nas eleições. É que pedir para ir votar em branco, não. Isso dá muito trabalho aos portugueses. O melhor era não votarem. Sim, eu penso que pode mas isso bem posicionado, porque repare... É que mas deixe-me só esta questão da abstenção. Eu fui durante muitos anos um abstencionista. Neste momento considero que, mesmo com uma abstenção muito elevada, eu penso que os principais partidos iriam manter, digamos, mas perdem o
fulgor, que é a legitimidade. Porque o regime está de tal maneira feita que até basta eles votar das listas, exato, 100 mil, que a legitimidade não total, está lá implícito. Em termos de lei... Pois, mas há gente que acha que se devia ser o voto obrigatório. Não, há o direito a gente ir votar ou não. Sim, claro. Dizer, é uma maneira de protesto agora, também. Claro, agora o problema é que os partidos têm que mudar. Eu sou a favor de uma eu sempre funcionei, a minha causa é ser complementar aos partidos. Eu não sou contra a democracia. Gostava era que isto funcionasse de outra maneira. Exato. E que isto mudasse, mas não muda. Não muda. As eleições independentes autárquicas existiram, mas bloqueia-se tudo e dificulta-se ao máximo. Isso não é democracia. Claro que não é. Isso o jogo está viciado. É uma quase democracia. Sabe o que é? É um jogo. Um candidato independente numa Câmara é como um jogo a começar em que os partidos já estão a ganhar 3-0. Sim, é verdade, claramente. Isto não tem jeito nenhum, não tem jeito nenhum. Explique isso. Então andámos a discutir círculos, há 20 anos que andámos a discutir círculos uninominais. Há 20 anos que andamos a discutir candidaturas em pé de igualdade independentes aos municípios. Andámos há 20 anos a dizer que é preciso que os partidos cumpram os programas eleitorais quando vão para o governo. Andámos há 20 anos a dizer que o Tribunal de Contas deve fiscalizar de uma forma mais intensa e penalizar os governos e os ministros e os agentes do Estado que prejudiquem claramente as contas públicas. E o que é que se fez nos últimos 20 anos sobre o sistema político e o sistema... Zero. Portanto, repara, essa questão é pertinente. O que podemos fazer? Não é isso, é que eu estou a falar. A política, fazer política fica caríssimo. É caríssimo. Temos que fazer política barata. Eu proibia qualquer campanha eleitoral nestas eleições. Não, eu acho é que os partidos não deveriam ter direito a fundos públicos. Deviam-se acabar os subsídios aos partidos. Mas fazer uma campanha... Não, mas como não há dinheiro, por exemplo, eu acho que deve haver alguma contenção, por exemplo, agora na passagem de ano e tudo, não é um momento de festas. Mas quem? Contenção pelo parte do setor do Estado? De todos nós. Do Estado isso nem se fala. Mas de todos nós. A gente mas pode se divertir. Se nós não consumirmos, as pessoas que vendem esses artigos mas eu não tenho nada a ver com não isso. têm Eu emprego. não tenho nada a ver com isso. Eu não sou empresário. Eu acho que mas tem que haver... pensar de uma maneira global. Não é? Eu penso, essas pessoas nunca pensaram em mim, que punham as passagens de ano N dinheiro numa exploração brutal. Não. As coisas têm que ser gastas. Não, é verdade, não é? Portanto, o que eu acho é que é preciso contenção em tudo. E, portanto, Mas porquê é que os partidos vão ter estes subsídios enormes do Estado? Porquê? Essas subvenções de campanha... Porque se andamos a cortar... Mas repara, o problema não é esse. Porque e da educação, porque eu estou farto de falar, uma das formas de desarmadilhar o sistema era haver um Senado. Pessoas independentes e algumas impolutas, como o Adriano Moreira e outros, por exemplo, o Pedro Santana Lopes, o Manuel Alegre e ex-primeiros ministros. Não, não é só esses que eu também já são muito jarrões. Então como é que se chegava ao Alguns jarros novos. Como é que sei lá, pessoas como eu e outras, eu não estou aqui a falar de mim, da sociedade civil, que era fazer com que não haver dinheiro e mudar o sistema. O que era mudar o sistema? Era fazer ver, abri-lo, em que esses não poderiam botar em causa própria. Mas tem que haver um método, os partidos, digamos, específicos para isso. Eu não sou a favor que um deputado vote aumentos ou não na Assembleia. Não se deveria dele próprio, aumentos dele próprio. Claro, em causa própria. Sim. Como é que os deputados vão alterar o sistema político se podem perder lugares? Isto é evidente a explicar aqui às pessoas, não é? Por amor de Deus, quer dizer, diminuir 230... Mas esse é o dilema da democracia é sempre esse, é que, enquanto que uma ditadura é possível ser derrubada por um golpe de Estado, uma democracia não é possível. Mas o sistema vai implodir, e a única maneira de implodir é ele perder legitimidade. Tem que haver propostas gradualistas. A democracia só evolui de uma forma gradualista. E eu considero que uma proposta que devia haver grande força da sociedade civil junto dos partidos é a eliminação dos subsídios, das subvenções aos partidos. Quando estamos a cortar na saúde, quando temos idosos a morrer em casa sem assistência médica, digo isso há muito tempo. Como é que é possível aceitarmos que os partidos... Porque é que não são os sócios, os militantes dos partidos a financiarem os partidos? Temos que acabar com isso. O nosso partido é Portugal. Isso é outro equívoco. Os partidos têm que ter organização para se candidatarem. Mas tem que ser uma coisa mais informal, não tão fechada, aberta às pessoas, poder votar simpatizar. Era o que faltava. 1000 militantes
decidir um candidato num universo de 100 mil pessoas. Acha isto democracia? Qualquer partido deveria permitir que um cidadão... Já reparou que quando se fala... Devia haver primárias. Não é nada, não estou nada a dizer. Então. Estou a ver a possibilidade, sim também, mas a possibilidade de simpatizantes poderem interferir na escolha. Porque, repare, você não pode, um Presidente da República em Portugal, a não ser de iniciativa presidencial, eu não estou a ver aqui um Monti. Nós, se calhar, precisamos de um Monti aqui. Eu, sinceramente, o que é que o Monti fez na Itália que... Para o desvario e o gasto supérfluo e... Será? Sim, será? E ganha. Completamente. Desculpa. Não, pode ganhar. Não me venha comparar o Monti com o Berlusconi, por amor de Deus. Não estou a dizer é que quem se quer... Sabe que o Berlusconi, infelizmente, só me lembra quem três quer ir coisas. para primeiro-ministro tem que se candidatar às eleições. O Berlusconi lembra-me Milão, mulheres e plásticas. Sim, mas o povo é soberano, numa democracia que há partidos pois, e votam. Lá a questão é como é... Não, Paulo, é soberano, mas lá estamos nós. Nós deveríamos ter o direito de escolher quem quisermos e nós temos que escolher o que a direção de um partido escolhe. Passo a explicar. Veja o problema... Os partidos fortes só têm esta força porque são subsidiados pelo Estado e criam um ciclo vicioso. Os partidos grandes são ajudados pelo Estado a manterem-se grandes. Isso não, impede os pequenos, que estão na Assembleia, porque os outros não existem. Os grandes, eu estou a dizer, os grandes são os que estão na Assembleia da República. Eu sei. E esse era o primeiro passo para reduzir a influência dos partidos. Olha, a mim já me passou grandes. Pela cabeça concorrer a uma Câmara, poder pôr em prática as minhas ideias, mas o jogo está viciado. Eu precisava de muito dinheiro, ficam a olhar para mim. Obviamente. Muito dinheiro, não dá. Uma equipa, tudo isso, não é? Pois, perda de tempo, uma pessoa tem esta profissão, tudo isso, não é? A democracia tem estes custos, é possível melhorá-la, mas não é fácil. Era isso que eu diria na manifestação, para terminar, para as pessoas perceber, que foi dado um sinal. E depois, só para terminar, protestar dá muito trabalho. Pois dá. E eu ultimamente também vi o protesto e mudança, porque as pessoas não querem saber de sindicatos, é exatamente como aos partidos. Tem que mudar outras caras, outras pessoas, outra forma de protesto. E eu vi, em algum protesto, e verdade seja dita, digo aqui, a CGTP procurou apresentar algumas soluções, que é, na greve geral, apresentar algumas saídas. Sim, que claro, é isso importante. Claro, é importante. Protestar eu acho que os sindicatos são importantes. Não, mas a forma de protesto. E não sou contra os sindicatos, acho que é importante. Agora, é evidente que tem que haver alguns limites à questão das... Mas penso que, tanto quanto eu entendo, as leis atuais, digamos, protegem a sociedade de greves ou de ações dos sindicatos. Mas não é isso que eu estou a dizer. Na última greve que houve em novembro, depois dessa manifestação, é que apresentaram-se propostas. Percebeu-se que o Estado tem que poupar e tentou-se dar saídas, soluções. E isso é muito bom. Sim, simplesmente claro. O Governo não ligou absolutamente. Não, este Governo não liga porque tem uma ideia, uma ideologia que vem de trás, que está muito bem enraizada nas pessoas centrais do Governo, basicamente Passos Coelho, Vítor Gaspar e eventualmente Relvas e pouco mais, e o António Borges, e portanto eles são incapazes de ouvir e querem seguir aquela linha. Sabe, é que as pessoas não têm memória. No sistema político, nós escolhemos, não foi o Pedro Passos Coelho. As pessoas votaram contra o José Sócrates. Sabe que a política é preciso. Não escolheram Não escolheram este Primeiro-Ministro. Foi o que lhes foi indicado pelo PSD. Há muita gente que nem queria este Primeiro-Ministro. Poderia querer o Pedro Santana Lopes, a Ferreira Leite ou outrem. Sim. Portanto, repare, está a ver a imposição. Sim, as pessoas nunca votam de garra. Mas nada nos indica. Mas quem é que nos indica que, por exemplo, se fosse Santana Lopes, não faria uma série de políticas análogas? Sabe que eu às vezes tenho pensado Eu de vez em quando ouço Pedro Santana Lopes e não vejo grande diferença de opinião entre ele e as linhas de força deste governo. Tem sido correto com este governo, ao contrário de outros. Portanto, sinceramente, acho que do lado... Então, se ele criticava que não se deve estar sempre a martelar e contra, ele era um martelado, estava sempre o partido contra ele tem que ter uma posição correta. Sim, mas não estou a ver... Se o Sá Carneiro fosse vivo... Dentro do PSD, acho que esta corrente que está neste momento é muito dominante e é muito partilhada por muita gente. Eu tenho falado com várias pessoas do PSD. Olha, sondagens... Mas você fala com pessoas que têm lugares. Oh, homem, vamos ver se a gente... Pode ser que sim. Tenho que dizer isto aqui em público. As pessoas estão a olhar pela vida delas. Pode ser que sim. E nós aqui estamos a tentar olhar pela vida do povo português, dos portugueses, ou tentar ser o veículo de transmissão. Porque o problema dos partidos é que deixaram de ser o veículo de mudança e de transmitir os anseios das pessoas.
pessoas. Sim, é um ciclo mais fechado. Se o Sá Carneiro fosse vivo, eu tenho a certeza que isto não era assim, dava um murro na mesa. Sim, mas isso não... Mas eu gosto, mas nós temos de ter alguns... Eu tenho vários faróis na minha vida. Sim, eu Por sei, exemplo, o Nelson Mandela, tenho outros. Eu também Repara, ouviu o governo dizer que ia tirar 30% do seu ordenado? Ouviu? Não ouvi. Eu gostava de ouvir. Não ouvi. Tirava-me alguns argumentos. Mas mudando agora de tema, autárquicas aqui na região do Grande Porto, que é que há novidades, há confirmações? O meu feeling, eu posso estar enganado, mas eu, por exemplo, em Gaia, acho que o Marco António Costa é o candidato e tem grandes hipóteses. Vai ser uma luta interessante com o Vítor Eduardo Rodrigues. Aconselho o Vítor Eduardo Rodrigues a não andar sempre aqui com o seguro, porque o seguro tem vindo ao Porto N vezes. Isso prova da incapacidade do PS Porto. Sim, mas também o Partido Socialista tem que fazer o que tem que fazer. Eu também não vejo o seguro ir a Lisboa. Nem o seguro está em Lisboa, a sede do PS. Então podia ser convidado ou ir a outros sítios, desculpe, está sempre aqui no Porto. Porto e Norte, tem estado mais perto. Depois, o Menezes, eu acho que o Luís Filipe Menezes propôs cedo demais. E, portanto, ao propor cedo demais, permite aos adversários reorganizarem-se e seguir o jogo. E o Menezes tem que ter cuidado com quem se vai reunir e se quer ter uma coisa abrangente, porque se o Rui Moreira é candidato pelo CDS... Mas acha que é uma hipótese viável? Às vezes acho que não. Quando falo com ele, acho que sim. Não sei, ele vai decidir isso em março, abril, não sei. Mas repare, como ainda não decidiu, está em vantagem. Sim, cria uma expectativa e isso vai. E não é tão atacado. É preciso explicar aqui às pessoas, quer dizer, o Rui Rio tudo vai fazer para que o Luís Filipe Menezes não ganhe, não é? Não sei. Imagino que sim, mas não posso saber. Não faço juízo de intenção. Em Matosinhos, eu nem tenho adjetivos para classificar. É a lota sem mortes. Graças a Deus. É a lota sem mortes. Mas ainda bem. Se há tantos candidatos, eu acho que é útil para a cidade. Então, repare, eu estive a ver os estatutos, então acha que uma pessoa que é candidato, a direção desse partido deveria avocar essa eleição e chegar a consenso. O que deveria ser? Provavelmente, se calhar vai acontecer isso. Então, como é que é possível um fulano que é o espelho do Partido Socialista? Então estamos aqui a falar, seja amigo ou não interessa. O meu interesse é que não tem nada a ver com um nem com o outro. É candidato do PS no pós-lota. Sim. E agora já não serve e tem que sair. Bem, então sim, mas há regras internas, portanto há aqui uma dualidade de questões. Que não houve eleições primárias. É que os estatutos, desculpe, dizem que quando o presidente da Câmara é do partido, esse é avocado. Vai continuar. Não diz isso. Poderá ou terá... Não tem que haver... Repara, uma pessoa que é Presidente de Câmara vai se sujeitar a eleições primárias. Se tivesse um mau desempenho... Não sei. É preciso... Está a ver como aos partidos é um bando, é uma camarilha. É uma espécie eu acho que eleições primárias são uma fórmula de ajudar os partidos a se abrirem à sociedade. Sim. Não, acho que... Porque não? Eu acho que como é que um Presidente da Câmara também não tem capacidade para se impor internamente? Nós devemos transpor aquilo que somos na vida. O reconhecimento, a lealdade, o respeito. Não, a luta pelo poder não. Porque o problema das autárquicas até agora é que só se fala em lugares, não se fala em qual é o melhor para Matosinhos, qual é o melhor para o Bordo. Na Maia, o PS é sempre... Não tenho ouvido falar grande coisa. O Partido Socialista é sempre carne de pacanhão. O Bragança Fernandes ganha. Sim, a Maia é um partido como um núcleo do PSD muito forte, não é? Muito arraigado. Sim, mas não é só o Vieira de Carvalho. Este senhor tem feito um bom trabalho. Sim, mas estou a dizer que já vem de trás. Sim. E em Espinho não sei se o PSD ganha, porque o PSD ganhou-me para aí por 200 votos e o Mota pode voltar a ganhar. Então isso é uma vingança terrível. Pois. Isso aí é uma purga. Último tema. José Mourinho, os seus percalços no Real Madrid, o futuro do José Mourinho. O que é que acha disto tudo? Paulo, o José Mourinho, eu sei que o Paulo não liga muito a futebol, mas é assim, os portugueses são invejosos. Liga um bocadinho ao José Mourinho. Os portugueses são invejosos. Mas já chega os espanhóis serem, isto é, os espanhóis nunca aceitam que esteja à frente do maior clube do mundo ou do Real Madrid um português. Sim, é difícil. E, portanto, arranjam todo o tipo de desculpas. Deu-lhes um campeonato e uma Copa de Rei. Sempre que joga muito bem, então tentam criar, ou é porque
favorece os portugueses, que é o Ronaldo, o Coentrão e o Pepe. Eu digo na brincadeira que o Pepe é luso-português, não é luso-brasileiro, porque ele canta o hino nacional. Claro, claro. Depois ou é a imprensa, ou é as relações com os espanhóis. E eu, em relação à questão dos luso-portugueses ou luso-brasileiros, eu sou mais radical. Eu acho que devia haver dupla nacionalidade automática entre os dois países. Portanto, nem sequer acho que devia haver esse processo. Eu é que digo isso na brincadeira, porque eu admiro, enquanto que o Deco tinha atitudes que eu não concordo, porque dizia uma coisa e depois foi para o Brasil dizer outra, o Pepe é agradável e quase que é português. Quer dizer, eu acho que é português. Está muito bem integrado. Agora, o que eu acho é que os espanhóis nunca vão aceitar isso. Portanto, vão fazer tudo para o mandar embora. E ele, na altura certa, vai sair, porque sai sempre em grande. As pessoas estão a brincar com quem? Quem é que pensam que é o Mourinho? Recebe ordens? Ou... Então já lhes deu um campeonato. Este ano a coisa está a correr mal. Muito mal. Está bem, porque o Casillas foi para o banco, porque, não sei se sabe, eu às vezes gosto de ler essas coisas, vou à marca. Não percebo muito bem. É que ele gosta de um grupo fechado, unido. E depois saem declarações para fora para a imprensa. Ele quer defender o grupo. Sabe um teste bom para as pessoas saberem, no dia 30 voltam ao trabalho. E ele abriu o estádio para os adeptos. Vamos ver se é assobiado ou não. Quer dizer, está a ver? Claro. A maioria das equipas só volta em janeiro. De qualquer maneira, é sempre uma referência interessante para os portugueses, porque é um vencedor e é uma pessoa com reconhecimento. Muito bem. E é isto. Por hoje acabamos. Até à próxima semana.